a ter um coração humilde, coração quebrantado, porque dos tais é o reino dos céus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ler comigo, queridos? Vamos ler tudo de novo? Vamos lá, é um salmo tão curtinho, mas é um salmo que tem uma profundidade tão maravilhosa. É um salmo tremendo. Deus vai te consolar nessa noite, querido, em nome de Jesus. Deus vai te fortalecer nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor vai te curar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ler juntos os salmos? Vamos lá? Vamos ler juntos, leamos. O Senhor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre um tema. E o tema desta noite é: o Senhor é. Curtinho, né? Gravou? Vamos juntos? O Senhor é. Tá fácil? Decorou? Acho que o tema de hoje você nunca mais vai esquecer. Vamos juntos? O Senhor é. Durante os nossos dias dessa semana, há poucos dias atrás, nós acompanhamos um fato muito triste que abalou muito nosso coração e abalou muito os noticiários. Muitas pessoas falaram sobre isso, os jornais, mídia, as redes sociais. Uma jovem brasileira, essa jovem filha de pastor presbiteriano chamada Juliana. E essa jovem saiu de sua casa já desde fevereiro, fazendo algumas viagens por aí. E essa jovem, tragicamente, obviamente cheia de planos, uma vida, muitas histórias, muitos sonhos, muitos projetos, muitas ideias. Mas esta jovem, tragicamente, lá na Indonésia, nessa semana, ela faleceu, depois de cair de um espaço onde ela estava seguindo trilha em um dos vulcões da Indonésia. Seus sonhos ficaram para trás, queridos. Sua família, por alguns instantes, parou no tempo. Às vezes, quando essas coisas acontecem na nossa vida, surge aquela pergunta lá no nosso coração: quem cuida de nós? Quando a vida começa a desmoronar, quem cuida da gente? Às vezes essas perguntas, elas roubam o nosso coração, elas permeiam a nossa alma. Está tudo muito bem, está tudo muito legal, a minha vida está boa, hoje eu estou muito bem, estou feliz, estou aqui na igreja,
Estou lá no vulcão, caminhando, passeando, eu estou me divertindo, mas de repente a alegria já não há mais, e sim um desespero. E não há mais aquela festa, agora há preocupações, agitações na alma. Hoje essa família chora, hoje esse pastor chora, hoje a sua família clama, o luto, a dor, a perda, a saudade, as inseguranças, incertezas, perguntas, questões no ar, e tanta coisa surge no coração de uma família que perde alguém. E essas perguntas, elas também roubam o nosso coração na caminhada da vida. E não só quando perdemos pessoas, mas quando a nossa história se desenvolve e se desenrola naturalmente. A pergunta é: quem cuida de nós quando a nossa vida se desmorona? Quem cuida de nós quando as coisas talvez não estão tão bem assim? Onde a luta e a dor e o luto bate a porta do nosso coração. Tantos medos, quantas questões, quantas dificuldades. Queridos, quantas perguntas nós fazemos para Deus. Mas aqui o salmista, ele não faz pergunta. Aqui ele faz uma afirmação. O salmista não pergunta: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? É isso que você leu na Bíblia? Não. O que você leu na sua Bíblia nessa noite foi, vamos juntos? O Senhor é o meu pastor e nada... A primeira parte do texto está muito fácil para nós, que é o tema da nossa noite, vamos juntos? O Senhor é. Talvez se a gente parasse aqui, e se já tivesse um ponto final aqui, já estaríamos satisfeitos com o próprio texto. Porque nós compreenderíamos, o que, irmãos? Que o Senhor é. Porém, Davi, Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreve esse salmo belíssimo. E ele continua, não só aqui, mas em tantos salmos, descrevendo de forma tão bela, tão vasta, tão perfeita, falando de um Deus que é. Esta é a dinâmica de Davi, esta é a didática de Davi. E se você perceber, Davi caminha nessa direção, porque Davi não faz perguntas, Davi faz afirmações para Deus. Os salmos didáticos de Davi são salmos afirmativos. É tão interessante porque nós estamos preocupados, sabem o que, irmãos? Em ser. Nós estamos preocupados em, ou melhor, em fazer. Nós não estamos preocupados às vezes em ser. Nós estamos preocupados em fazer. O que você faz lá na sua casa? O que você faz lá no seu trabalho? O que você faz na sua profissão? O que você faz lá na sua igreja? O que você faz? Essa é a pergunta que nós fazemos diariamente para as pessoas. O que você faz? Mas talvez a dinâmica poderia ser outra. A pergunta que nós precisamos fazer é: o que você é? O que você é? Não o que você faz. Às vezes nós estamos muito preocupados em fazer para Deus, e fazer para Deus, e fazer para Deus, naquela dinâmica de que quanto mais eu faço para Deus, mais Ele se agrada de mim. Quanto mais eu me esforço para fazer para Ele, mais Ele olha para mim e diz: você é muito bom. Mas o Senhor não está preocupado com aquilo que nós fazemos, ou pela quantidade de atividades que nós executamos, mas o Senhor, Ele olha para nós e se preocupa com o que nós somos. O que você é, o que eu sou, o que nós somos, na igreja, no trabalho, em casa, no casamento, na vida, em qualquer lugar. E o Senhor Jesus nos convida a ser a sua imagem e semelhança. E Davi olha para Deus e diz: Senhor, o que o Senhor faz? Essa é a pergunta de Davi para Deus, irmãos? Não. Porque Davi não faz perguntas. Aqui Davi afirma. E a afirmativa de Davi para o Senhor é: o Senhor é. Se você olha para o Salmo 23, versículo 1, vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Alguns outros textos você poderia caminhar comigo nos próprios Salmos de Davi, e ele diria para nós aqui no Salmo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Se você olha para o Salmo de número 18, versículo 2, nos diz que o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem confio. Davi continua dizendo para nós no Salmo 118, versículo 14: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Se a gente vai lá para o Salmo 144, versículo 2, diz que o Senhor é a minha misericórdia e a minha fortaleza, e o meu alto refúgio e o meu libertador. Porque para Davi, queridos, vamos juntos? O Senhor é. Para Davi, o Senhor é. Este é um verbo. O verbo ser, a do presente, do indicativo. O Senhor é presente. Queridos, esse texto é maravilhoso, porque ele consola a alma da gente. Só quem entrega a vida para Cristo descobre que nada mais lhe falta. Versículo 1, vamos juntos? Vamos juntos? Vamos lá, leamos. O Senhor... Os meninos podem deixar no telão para a gente. Vamos mais uma vez. O Senhor... Só quem entrega a vida para Cristo, só quem entrega a sua vida para o Senhor, é capaz de reconhecer e entender que nada lhe falta. Nada lhe falta. Quando nós olhamos para a palavra pastor no texto, esta palavra significa apacentar, cuidar, orientar, conduzir. Sabe o que o pastor faz? Ele orienta, ele conduz, ele norteia. Sabe o que o verdadeiro pastor faz? Ele alimenta o rebanho, ele produz vida nesse rebanho. Esse pastor não sou eu, louvado seja o nome do Senhor, amém? Esse peso não é meu, porque esse peso celestial aqui é do Senhor. Ele faz isso de forma soberana, majestosa, sublime. Ele é o nosso pastor, e o pastor, ele orienta a ovelha. Ele orienta aquele que está passando pelo vale da sombra da morte. O pastor, ele conduz, ele cuida, ele apacenta. O Senhor, ou seja, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que fez uma aliança com o seu povo e com Ele mesmo. Este Deus, Yahvé, é o Deus que fez uma aliança com o seu povo. E este nosso Deus diz que nada faltará para você, querido. Amém? Nada faltará para nós. Deus está dizendo aqui para mim e para você nessa noite. Eu quero dizer para você, querido, que somente aqueles que já entregaram o coração para Jesus são capazes de compreender que nada vai lhes faltar. Nada. Não significa que vai haver bênçãos sobrenaturais. Não significa que nós não vamos passar pelas lutas, mas é certo que Yahvé está conosco. É certo que Yahvé cuida da gente. É certo que Yahvé, Ele pastoreia, Ele orienta cada um de nós que estamos aqui neste lugar, porque Ele é o nosso pastor. O Senhor, Yahvé, é o nosso pastor. Além dele ser soberano, além dele ser onipresente, onipotente, onisciente, e talvez achamos que Deus, ele está tão longe da gente, como a teologia diz, ele é um Deus transcendente, mas ele é um Deus imanente. Ele está aqui, ele está do lado, ele está dentro de nós, ele é o nosso pastor. Ele é aquele que está ao lado das suas ovelhas, amparando o seu povo. A sua igreja no deserto? Sim, mas a sua igreja que está lá na bênção, nos mananciais da água viva, das bênçãos de Deus. Ele está conosco e nada
vai nos faltar. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, meu irmão, nada vai te faltar, em nome de Jesus. Nada vai te faltar. Às vezes vai faltar um carro zero na garagem, amém, gente? Mas Deus vai te dar pé para você andar, aleluia, amém? Condução para você andar, amém? Olha que bênção. Às vezes vai faltar uma coisa bacana que você tanto espera, mas Ele é seu pastor, Ele está cuidando da gente, Ele vai te amparar, te sustentar, prover, cuidar a cada dia, porque o pastor, o supremo pastor, o soberano pastor, Ele está cuidando da gente, e Ele não vai nos desamparar. E somente aqueles que entregaram sua vida para Jesus são capazes de compreender isso. E meus irmãos, este versículo nos desafia a uma vida de confiança radical. É uma vida de confiança radical. É hoje. Confia em Jesus hoje, agora. O pão nosso de cada dia nos dai. Então confia nele hoje. Descansa nele hoje. Viva um tempo de adoração hoje. Adore a Jesus hoje, querido. Você não sabe se vai chegar amanhã, não? Então viva hoje. Se alegre em Jesus hoje. Em nome de Jesus. Talvez você tenha dificuldades na sua vida hoje, problemas para resolver hoje, lutas em casa hoje, mas eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, o Senhor é o seu pastor, e se Ele é o seu pastor, se você já entregou sua vida para Ele, se de fato Ele é o teu pastor, descanse, confie, não há vazio que Ele não possa preencher, e Ele pode preencher nessa noite, em nome de Jesus. Você conhece e se relaciona com o suficiente pastor da sua vida? Você conhece e se relaciona com o seu suficiente pastor da sua vida? Sabe o que ele faz? Verso 2. Vamos ler comigo? Vamos lá? Olha o que ele faz com a gente. Leamos. Ele repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas. Fora de Cristo há conflitos? Há conflitos. Fora de Cristo há conflitos, mas em Jesus, queridos, em Cristo, no Senhor, a nossa alma é refrigerada, a nossa alma é transformada, a nossa alma é avivada, porque em Cristo há descanso para a alma da gente. Às vezes nossa alma está tão agitada, é problema na conta, é problema com o filho, são as lutas do casamento, são as dificuldades do dia a dia, são os problemas com a saúde. Meus queridos, são tantos problemas na nossa vida. E o Senhor Jesus já nos ensinou no texto que lemos nessa noite, em Mateus 6, que basta, o que, irmãos? Cada dia, pare de andar ansioso, pare de andar perturbado, pare de andar cheio de conflitos. É pensar no dinheiro, pensar no problema, pensar nas lutas da casa. Não estou dizendo que você não tem que pensar, não. Nós precisamos nos organizar. Mas, queridos, descanse em Deus. Pastor, o meu trabalho tem uma crise enorme. Querido, entrega e descansa e confia. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque em Cristo há descanso para a nossa alma. Ele refrigera, queridos. Ele me faz repousar, Ele faz a gente deleitar. Você sabia que as ovelhas elas só se deleitam, as ovelhas elas só descansam quando elas estão saciadas? Você sabia que enquanto elas não estão saciadas, elas não descansam, elas não param? As ovelhas, enquanto elas sentem fome e sede, elas não param, elas não acalmam. Mas o Senhor está dizendo para nós que Ele me leva, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Há repouso, querido, há descanso para a alma daquele que confia, há refrigério para a alma daquele que confia, há paz na vida daquele que descansa no seu Deus, no nosso Senhor, Yahvé. O Senhor Ele não será, por mais que a gente sabe que Ele será lá na frente, por mais que nós sabemos que Ele foi lá atrás, de geração em geração, mas nós sabemos que Ele é agora, no presente. Ele é o nosso pastor, Ele está conosco.
Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa repousar nos pastos que são verdes, neste lugar que tem grama fresca. Você precisa descansar nesse lugar que há refrigério. Você precisa descansar nesse ambiente, queridos, o ambiente da presença do Senhor. Nesse ambiente onde você encontra Deus. E a gente não encontra Deus nas perturbações da vida, nas perturbações dos nossos pecados, mas nós encontramos Deus no refrigério do dia a dia, na paz que Ele derrama sobre nós, apesar dos problemas, apesar dos conflitos, apesar das lutas. Ele vai derramando paz, Ele vai derramando refrigério, Ele vai levando a gente lá para águas tranquilas, Ele leva a gente para lá, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele ama abençoar seus filhos. Ele ama te abençoar, você sabia disso? O Senhor ama te abençoar. O Senhor ama os seus filhos. Ele ama a sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: não mexa com a igreja de Deus, porque Ele ama a sua igreja. Amém, irmãos? Não brinque com a igreja de Deus, sabe por quê? Porque Ele ama a sua igreja, e Ele comprou esta igreja com o sangue de seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, o bom pastor, o nosso suficiente pastor. Não brinca com a igreja de Deus, hein? Não brinca com a igreja de Deus, porque Ele ama a sua igreja. Sabe o que Jesus faz com a gente? Jesus não apenas nos perdoa, como se esse apenas fosse algo pequeno, porque não é. Mas Jesus não apenas nos perdoa do nosso passado, da culpa do nosso pecado, mas Ele também, Ele te dá um novo caminho, querido. Ele te dá uma nova história, Ele te dá uma nova direção, um novo rumo. O Senhor Jesus norteia a gente de uma forma extraordinária. Sabe o que Ele diz no versículo 3? Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Vamos lá? Refrigera, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu, refrigera a minha alma. Sabe o que Ele fez com a gente, queridos? Ele nos amou a tal ponto que Ele nos perdoou. Ele nos amou a tal ponto que Ele nos lavou, Ele nos limpou, Ele nos regenerou, queridos. Ele olhou para nós e nos deu uma nova vida, uma nova história, um novo caminho, novos planos, novas estratégias. O mover do Espírito Santo agora está na minha vida, está na sua vida. E não vivemos mais pelo pecado e pela culpa do pecado que habitava em nós. Mas agora o que habita em nós é Jesus. O que habita em nós é uma nova vida, uma nova esperança. E agora nós temos um novo rumo, um novo caminho. E aqui Davi diz: refrigera, Senhor, refrigera minha alma. É como Davi estivesse dizendo: restaura, Senhor. Você lembra do Salmo 126, versículo 4? Você lembra de qual? Restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor, minha vida. Restaura, porque o Senhor refrigera. O Senhor traz vida. O Senhor regenera. Ele pega esse coração duro e refaz. Ele quebra essa alma dura e Ele faz nascer ali rios de água viva. Ele pega aquela mulher no pecado, na promiscuidade, na idolatria, na religiosidade, e ela diz: filha, eu tenho uma água melhor para você. Se você vier aqui toda vez, você vai ter sede. Eu quero dizer para você que esta água que eu te der, ela vai jorrar na sua vida, ela vai transbordar na sua vida, meu querido. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, você precisa de Jesus. Amém? Você precisa de Jesus. Você está entendendo isso? Você precisa de Jesus. A gente precisa andar com Deus. A gente precisa se relacionar com Jesus na intimidade. E às vezes olhamos para esse salmo e talvez pensamos: ah, mas salmozinho é salmo de criança. Quem escreveu isso aqui foi quem? O rei. Que Deus lapidou sua vida por 20 anos. Até assumir o reinado de Israel. E reinou Israel durante 40 anos. Sabe quem escreveu esse salmo? Esse salmo não é para criança. Esses salmos são para aqueles que querem ter intimidade com Jesus.
Aqueles que querem ter intimidade com o seu Deus. Aquele que apesar do pecado diz: eu preciso de ti, Senhor. Apesar do pecado que tenazmente nos assedia, na nossa arrogância, na nossa soberba, na nossa vaidade, a gente precisa estar lá na humildade, joelho no chão, dizendo: Deus, eu preciso de ti, Senhor. O que é de mim sem o Senhor? O que será da minha história sem a tua presença? Então, Senhor, refrigera a minha alma, porque Deus é aquele que nos guia pelos caminhos retos. Ele nos conduz às veredas da justiça, da verdade, porque Ele diz: eu sou o que, irmãos? João 14,6, vamos juntos? Eu sou o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão eu sou a verdade. Esse bom pastor aqui é a verdade. Sabe o que a gente precisa? Andar na verdade, andar na palavra, andar na intimidade, andar no relacionamento, andar no amor de Deus, porque Ele nos guia na verdade por amor ao seu próprio nome. Ele nos guia na verdade porque Ele ama as suas promessas, porque Ele ama a sua aliança, porque Ele prometeu e Ele cumpre. É por isso que Ele endireita os nossos passos, para que a gente ande na verdade, não envergonhe o nome dEle, para que a gente ande na justiça e não envergonhe o nome de Jesus. Ele guia a gente a toda a verdade na palavra, para que a gente entenda que Ele é Deus. O Senhor é. Vamos juntos? O Senhor é. Talvez a sua alma esteja despedaçada, talvez a sua alma esteja cheia de culpa, talvez você está cansado, exausto, esmigalhado, talvez você está passando por uns vales na vida que eu não sei quais são eles, talvez você está passando por algumas dificuldades e o pecado está reinando, talvez o pecado esteja gritando na alma. Ande na verdade, ande na justiça, ande na retidão, ande na piedade, ande na intimidade, ande na verdade do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é Deus, Ele nos liberta, Ele nos conduz em verdes pastos. Você precisa de restauração, querido? Peça para Deus. Você precisa de avivamento? Peça para Deus. Você precisa de algo novo? Peça para Deus. Você precisa de uma vida nova? Peça para Deus. Ande com Jesus. Você precisa de um casamento diferente, melhor, abençoado? Peça para Deus. Você precisa que os seus filhos andem com Jesus? Peça para Deus. Ele ama abençoar seus filhos. Ele ama te abençoar, meu irmão, para que você ande na vereda, na verdade, na justiça, na piedade, no amor à sua palavra. Peça para Deus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Que Deus é esse? Os filhos pedem pão, Ele vai dar pedra? Não. Deus ama abençoar seus filhos. Peça para Deus, querido. Ele pode restaurar você nessa noite, restaurar sua vida, sua história. Ele pode fazer você uma nova criatura. Você pode nessa noite nascer de novo. Você sabia disso? Você pode nascer de novo, querido, nessa noite. Você só precisa entregar seu coração para Ele. E aí podem surgir momentos que você vai andar no vale da sombra da morte. Mas eu quero dizer para você, querido, que no vale da morte, quem tem Cristo não anda sozinho. Amém? No vale da morte, quem tem Cristo não anda sozinho. Vamos ler comigo, versículo 4, vamos juntos, leamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado. É no vale da morte, é no vale da sombra da morte, é no vale tenebroso, querido. Eu quero dizer para você, volte-se para Deus, se relacione com Jesus. É lá no desfiladeiro, é lá no momento da dificuldade, é lá no buraco, é lá na dor,
é lá na luta, no luto, nas crises, nas angústias. É lá no vulcão, você está andando, querido, e de repente desmorona. A vida da gente é assim. Talvez a gente está bem hoje, amanhã, querido, você não sabe. Nem eu sei. Por isso você tem que orar, querido, joelho no chão e confiar em Jesus, descansar em Jesus, crer que ainda, ou seja, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu venha passar por isso, mesmo que eu enfrente, mesmo que eu passe, mesmo que a dor bata, mesmo que a luta apareça, ainda que eu, meu querido, diz o texto, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe o que era bordão? Às vezes achamos que bordão e cajado é a mesma coisa, não é não. Quer dizer para você que o bordão é uma coisa e o cajado é outro. O bordão, querido, ele servia para proteção. O bordão era um cajado pequeno. O bordão era um instrumento bem pequeno, que o pastor protegia as ovelhas contra os seus predadores. Cajado é diferente. O cajado era bem grande, extenso, com uma curvatura, onde esse pastor resgatava aquela ovelha lá do buraco e dizia: vem, você está presa, filha, vem para cá, eu cuido de você, eu amo você, eu protejo você, eu resgato você. Não é a mesma coisa não. Às vezes Deus vai pegar, sabe o que? Um bordão, descer no predador, mas às vezes Ele desce na gente também. Amém, irmãos? Que às vezes nós precisamos de uma cajadada, nós estamos precisando de uma, sabe? Para a gente melhorar. Às vezes Deus vai lá e dá uma disciplinada nesse crente aí, e diz assim: acorda, presta atenção, melhora essa vida aí, anda de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, assim diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses no capítulo 1, ande de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, porque você achou que você só bênção? Diz o apóstolo Paulo que é bênção sofrer por causa de Cristo Jesus. Aí Deus vai lá e dá uma cajadada na gente, dá aquela endireitada assim, aí a gente, opa, peraí, deixa eu voltar. Mas às vezes a gente cai no buraco. Aí ele pega o cajado com aquela curvatura, amoroso. E esse cajado não era qualquer, porque todo pastor, ele cuidava desse cajado. Ele alinhava, ele afinava, ele lixava o seu cajado, para não machucar as suas ovelhas, quando possivelmente ele viesse a resgatá-la de um buraco, de uma lacuna, de um espaço. Porque Jesus pensa em cada detalhe. Vinde a mim o que, irmãos? Todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque, irmãos, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus traz a gente para perto, estou cuidando de você. Às vezes eu dou uma cajadada, mas eu amo você, eu cuido de você, eu tenho o melhor para você, eu pastoreio você. Jesus te ama. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus te ama. Pare de viver na vaidade, pare de viver nos egos da vida, pare de achar que você é um ser inútil na história, pare de achar que aquilo que aconteceu lá atrás não tem jeito mais para resolver hoje. Deus pode restaurar, Deus pode mover, Deus pode transformar todas as coisas. Deus pode avivar seu coração, querido. Deus pode trazer você para perto dEle. Confia no Senhor, entrega tudo para Ele e descanse nos braços do Pai. Não há nada perdido não. A gente só tem que parar de achar que somos donos da nossa própria história, porque a gente não é. A gente precisa viver na piedade. Joelho no chão, querido. Davi era Davi, mas Davi tinha intimidade. Acho que a gente às vezes tem uma lembrança de Davi como sendo aquele fraquinho. Lembra que você me falou aqui para nós aqui hoje? O que Davi fez? Ah, meu filho,
Você acha que Davi matou um leão, só? Davi matou um urso. Sabe para quê? Para proteger as suas ovelhas, porque ele amava o seu rebanho. Na mentalidade oriental, o pastor não é aquele que foge das suas ovelhas. O pastor não é aquele que sobe na árvore quando vê um urso e um leão. O pastor faz isso que não. Sabe o que o pastor fazia nessa época? Ele enfrentava para proteger as suas ovelhas. É claro que aqui é uma transliteração, aqui é uma ilustração, aqui é uma lembrança, aqui é um flash para Jesus, porque Jesus é esse que faz com a gente. Está com medo, Josafá? Quer dizer para você, vai, Josafá, vai, você não vai fazer nada, mas vai, fica em pé, fica pronto, vai. Eu quero dizer para você, Josafá, que quem vai trabalhar por você sou eu, e sou eu que vou guerrear por esse povo, e eu libertarei o povo de Israel. Meus irmãos, Deus nos dá vitórias. Você tem que crer nisso em nome de Jesus. Deus é aquele que nos dá vitórias diante dos nossos inimigos. Ah, queridos, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com o que, irmãos? Com óleo, com alegria. O meu cálice transborda. Eu quero dizer para você que Cristo nos convida a sentar na mesa onde Ele está. Cristo te convida para sentar na mesa onde Ele está. Ele é o dono da mesa, Ele é o cabeça da mesa, Ele é quem lidera essa mesa, mas Ele chama o seu povo para dizer assim: vem cá, senta ao meu redor, porque eu te dou essa mesa na presença dos seus inimigos. Eu estou cuidando de você, eu estou protegendo você. Meu querido irmão, eu quero dizer para você, querido, que o bom pastor é aquele que está conosco. Nada foge da presença de Deus. Ele vai derramar óleo fresco, Ele vai derramar alegria, bálsamo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, me dê alegria, Pai. Peça isso para Deus, querido. Senhor, me dê alegria no meu casamento, Senhor, me dê alegria na minha igreja, Deus, para que eu possa amar o Senhor e amar o teu povo. Deus, me dê alegria nessa vida, apesar do vale, apesar da morte, apesar da dor, apesar da crise, mas restaura, Senhor, a minha vida. Derrama sobre mim esse óleo fresco, Deus. Derrama sobre mim esse óleo que cura. O óleo servia para isso, querido. O óleo também servia para isso, para curar as ovelhas, para trazer um bálsamo sobre elas, para proteger essas ovelhas de pestes. Jesus cuida de você. Jesus cuida do seu povo. Ah, eleva os meus olhos para os montes. O que, irmãos? De onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso divino companheiro. Você concorda comigo? Concorda comigo? Será que você consegue aqui? Se não conseguir desafinar, vamos lá? Divino companheiro. Forte. É isso, vocês conhecem. Sua presença sinto. Cante. É isso. Tu vai de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita. Vamos com força, vamos juntos, vai lá, com garra, vai. Fica, Senhor. O grande coral da igreja, vamos juntos, vamos lá bem forte. Irmãos, fica, Senhor. Eu tento imaginar Davi dizendo: fica, Senhor. Salmo 27 nos diz isso.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele é o nosso Deus. Diga, divino companheiro, vem, Senhor, fica comigo, não me desampara. É saindo da igreja hoje, Senhor, me leva para casa em paz, me direciona, Senhor, conduz os meus passos. Amanhã lá no trabalho, é amanhã nas lutas da vida. Fica, Senhor, vem, Deus, caminha comigo, ande do meu lado. Eu preciso de Ti, apressa-te em socorrer-me, Senhor. Olha para mim, Senhor, olha para o Teu Filho. Olha, Senhor, cuida de mim. Ah, querido. E em último lugar, seguir a Cristo é ter certeza de Sua presença. É bondade aqui e morada segura na eternidade. É bondade aqui e é morada segura na eternidade. Vai passar, tá? Amém? Quer dizer para você, vai passar. Às vezes você acha que essa vida é tudo. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, vai passar. Versículo 6 diz, vamos juntos, leamos? Vamos lá? Bondade, certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É bondade, é cuidado, é misericórdia, é Deus presente. Que Deus é esse? O Senhor é, Ele está aqui. Ele é bondade, querido, Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é Deus que nos dá prosperidade, deleite, amor pactual. É aquele amor que disse assim: eu fiz um pacto e eu não desisto de você. Esse pacto foi feito com Ele mesmo. Esse pacto não foi feito comigo. Esse pacto foi feito conosco lá no Éden, mas nós quebramos esse pacto. Mas agora Ele fez um pacto com Ele mesmo, com seu Filho, porque não tinha ninguém que poderia fazer aquilo que só Ele mesmo poderia fazer por nós. Ele fez um pacto com Ele mesmo, sabe para quê? Para nos dar uma nova vida, para nos dar a eternidade. O amor de Deus é sacrificial, o amor de Deus é leal, o amor de Deus é seguro, é permanente, o amor de Deus é eterno. É bondade aqui, mas é morada segura na eternidade. Você já entregou sua vida para Jesus? Você confia nele? Você descansa nele? Você crê que Ele é o seu Deus? Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor? Toma uma postura hoje, querido, em nome de Jesus. Se Jesus vier hoje para te buscar, para onde você vai? Se o Senhor Jesus disser hoje, bora, porque chegou o seu dia, para onde você vai? Ou se o céu se rasgar, os anjos vierem, as trombetas tocarem, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus estará no novo céu e numa nova terra. Amém, irmãos? Mas aqueles que não entregaram o coração para Ele, dizem Apocalipse, que eles desejarão entrar pelas fendas da rocha, e eles desejarão que essas rochas caiam sobre eles, porque o dia do Senhor chegou, o dia da ira, o dia da justiça. É por isso que hoje, querido, eu quero desafiar teu coração. Meu querido, volte-se para Jesus. Não deixa para amanhã, é hoje, é agora, é neste momento. Volta o seu coração para Ele, confesse, fale: eu não preciso do Senhor, Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu não posso sair dessa igreja sem ter um encontro contigo nessa noite. Meu querido, em nome de Jesus, é morada certa, tá? Sua casa pode cair. Talvez tem casa que está caindo aos pedaços aí. Talvez pode cair. Tem casa que pode desmoronar aí. A minha casa pode desmoronar, a sua também. Mas a casa celestial não acaba. A casa celestial é terrena. O Senhor Jesus lá em João, capítulo 14, versículo 1,
Ele vai dizer para os seus discípulos: não se turbe, o que, irmãos? Vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Para onde eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Eu voltarei, viu? E vos recebereis para mim mesmo. Vocês são meus, diz Jesus. Vos recebereis para mim mesmo. Olha que coisa linda, queridos. Jesus está dizendo para nós que Ele vai trazer a gente para perto. Ele vai dizer: vocês são meus, eu recebereis vocês para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vinde, benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Ide para o fogo eterno. Quero dizer para você, querido, nessa noite, que a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Meu querido, em nome de Jesus, é bondade aqui, é segurança eterna, é bondade aqui, é misericórdia aqui, e a presença de Jesus é eterna, é morada segura, é a presença de Deus, é o nosso Pai com a gente todo dia. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Confia no Senhor, confia no Pai, entregue a Ele tudo hoje, querido. Lá o vale escuro da vida, entrega para Ele. O caminho escuro da vida, entrega para Ele. As lutas, entregue para Ele. Se assente, querido, à mesa da comunhão. Se assente na presença do Pai. Ele é o nosso bom pastor. Se assente ao redor dessa mesa. Jesus está lá, ó, Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Venham ceiar comigo, assim vai dizer Jesus. Venham comer comigo eternamente. Você vai para lá? Amém? Vamos juntos para a glória do Senhor. A igreja de Cristo, pronta, adornada, lapidada, moldada. A igreja de Jesus vai subir, hein? A igreja de Jesus vai subir. Para onde nós vamos? Nós vamos para o céu e vamos ver com Ele eternamente, amém? Vai passar, querido. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero dizer para você: luta, lute como um guerreiro, andando com Jesus, servindo Jesus, perseverando com Jesus, porque o Senhor Ele está aqui hoje, Ele é o nosso pastor. Busque pela presença do Senhor acima de todas as coisas. Não deixe a vida passar sem que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Que o Senhor possa ter falado com você agora. Se você ouviu Jesus falar com você, o Espírito Santo te tocar de alguma maneira, se você compreendeu que o Espírito Santo está falando com você alguma coisa, a palavra do Senhor diz que esta palavra não volta vazia. Aquilo que Jesus falou no seu coração nessa noite, querido, fala para Deus agora. Ora, Senhor, isso aqui tocou minha vida. O que você vai fazer com essa mensagem hoje? O que você vai fazer com ela? Que ela não seja mais uma para nós, mas que ela seja um ato de decisão para nós. Vamos ficar em pé. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Cante conosco.